Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Estou feliz de poder estar convosco mais uma vez na casa do Senhor com irmãos. Sem demora, eu gostaria de abrir convosco a palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, estaremos lendo de versículo 1 a versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 a versículo 5. Diz a palavra do Senhor: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Samanina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Amém, irmãos? Essa palavra que nós acabamos de ler, Lucas foi o escritor quem registrou a palavra de Jesus Cristo, com o objetivo de nos mostrar o avanço da obra de Deus ao alcance do mundo com a palavra. O Evangelho de Cristo, através dos discípulos, depois da ressurreição de Jesus Cristo, poder do Espírito Santo que desceu na vida dos apóstolos, e todos enchiam deste poder a fim de poderem pregar a palavra santa de Deus. Neste capítulo, nós podemos assistir à igreja primitiva, não é? A priorizarem a oração, jejum, uma união em que o Espírito Santo pairava sobre a vida da igreja. E a igreja dependia do Espírito Santo e obedecia à voz do Espírito Santo. E a igreja de Antioquia foi a igreja onde os cristãos pela primeira vez receberam o nome de cristãos como seguidores de Jesus Cristo. Era a terceira igreja maior na cidade de Roma, o Império Romano. Essa igreja é uma igreja abençoada, como nós podemos ver aqui na palavra de Deus, que tinham crentes comprometidos com a palavra de Deus, filhos de Deus em Jesus Cristo, que temia o Senhor, que obedecia à voz do Senhor, que queriam ser cada vez mais abençoados pelo Jesus Cristo. E aqui nós vimos que o apóstolo Paulo, entre outros irmãos, também disposto, não é, para a obra missionária, Barnabé, mas entre todos os irmãos que haviam, o Espírito Santo separou apenas Paulo e Barnabé para uma missão específica, além dos irmãos que mantiveram ali orando e jejuando. Nós podemos ver ao longo do tempo, ou seja, na Bíblia, que sempre a oração é a prioridade da igreja, ou seja, Jesus Cristo também, como exemplo, orava sempre que ia fazer qualquer trabalho, ele colocava a oração como prioridade.
A oração para nós é muitíssimo importante, irmãos, que através da oração que nós comunicamos com Deus, através da oração que nós levamos os nossos pedidos diante de Deus, através da oração que nós alcançamos a bênção de Deus para outros povos que não estão perto de nós, e através da oração que nós também levamos as nossas dificuldades diante de Deus. Por isso, gostaria de falar um pouquinho, nestes minutos que teremos, da importância da oração. A palavra de Deus nos diz que é importante não deixar o costume de se juntar cada vez mais, porque estamos diante de um tempo difícil, e diante dessa dificuldade, nós devemos estar dispostos ao Espírito Santo para que tudo possa correr da vontade ou de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, nós podemos ver aqui a importância de oração e também dependência da igreja diante do Espírito Santo. Diz aqui, havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e Tetrarca, e Saulo. Destacaram aqui o nome de alguns irmãos que eram tementes a Deus, que eram estudiosos de palavra de Deus, que eram pessoas, que dependiam muito do Espírito Santo, porque o próprio Jesus falou aos discípulos: esperem aqui, até que venha do alto o poder do Espírito Santo. E obedeciam também. Cada oportunidade que tiveram, que nós podemos ver aqui no livro de Atos, sempre a oração era prioritária. A comunhão para a oração, comunhão para louvar o Senhor. No livro de Atos, nesse capítulo 4 também, nós podemos constatar a mesma prática. Capítulo 2, versículo 42 para baixo, nós podemos ver a mesma maneira em que a igreja sempre sentava e comungava para orar. E aqui de novo, nós podemos constatar que a igreja estava orando, jejuando, e o Espírito Santo, por estarem disponíveis a Deus, estarem disponíveis a Jesus Cristo através do seu Espírito Santo para a obra missionária, e nós podemos ver no versículo 2 aqui, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, se nós queremos fazer a obra de Deus, se nós queremos ser enchidos do poder do Espírito Santo, se nós queremos servir a Deus com todo empenho, nós devemos depender totalmente da vontade de Deus através do seu Espírito Santo. É através da nossa dependência ao Espírito Santo que Deus faz o trabalho, o seu trabalho, a partir de nós, através de nós. Nós somos instrumentos apenas para que Cristo manifeste a sua obra de pregar a todos os povos do mundo. Por isso, é extremamente importante orar nas nossas casas, orar nas nossas famílias, mas também sem deixar de comungar, sem deixar de ter um espaço específico para ouvir a voz do Espírito Santo em conjunto. E nós podemos assistir aqui à igreja primitiva, servindo eles ao Senhor e jejuando. E a partir daí o Espírito Santo encheu a igreja, comunicou a sua vontade aos discípulos, aos servidores de Jesus Cristo. E destacou duas pessoas aqui para a obra que ele tem para fazer. E a obra é de pregar o Evangelho de Jesus.
E nós podemos assistir, a ver através da palavra de Deus, que os profetas também valorizavam a oração, dependiam do Espírito de Deus, ou do Senhor Deus. Os apóstolos não faziam o trabalho de acordo com as suas vontades, mas sempre colocavam sua vida, suas vidas diante do Espírito Santo, para que o Cristo possa ser o Senhor que manda, que o Senhor que abençoa nas suas vidas. E aqui nós vemos no versículo 3, então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui a igreja jejuava e orava, e o Espírito Santo é quem faz o trabalho. Não é que o resto do grupo não estava a ser útil, mas, para além do chamado geral para a adoração do nosso Senhor, também existe o chamado específico, da pregação da palavra, que nós podemos assistir aqui, o Barnabé e o apóstolo Paulo, para a obra que o Senhor os chamaram para servir, ou seja, para pregar a palavra. Então, mas isso aconteceu mediante a vontade de Jesus Cristo, que era, o poder, ou seja, o diretor da missão. Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, guiava o seu povo, mas esse povo dependia também totalmente dele. E os apóstolos não estão hoje aqui. A missão é repassada, ou seja, nós, como a Igreja de Jesus Cristo, somos responsáveis para a continuação dessa obra. Para que isso aconteça, para que o Senhor Jesus faça o seu trabalho, a sua vontade cumprir nas nossas vidas, é importante que nós dependemos do Espírito Santo. É importante que nós valorizássemos a união, ou seja, a comunhão, de sempre estarmos juntos, adorando o Senhor, sempre estando juntos, orando para os povos da terra, as pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo, ou seja, que não conhecem o Salvador Jesus Cristo. E a vontade de Deus é que nós possamos estar prontos, a obedecer a vontade, de Deus, ou seja, de ir pregar o Evangelho. Mas, sem cultivarmos esse ambiente de orar, ou seja, de oração nas nossas vidas, de estar sempre em conjunto, de unirmos as nossas forças para ouvir os nossos companheiros, ou seja, a igreja primitiva tinha sempre essa preocupação de ouvir os irmãos que têm dificuldades, que estavam a passar necessidades nas suas vidas. Também é outra forma que a igreja tinha para servir o Senhor. Então, portanto, é importante, irmãos, cultivarmos o ambiente na nossa vida de oração. A oração é a chave para a gente comunicar com Deus. A oração é o caminho, ou seja, guia para que os nossos pedidos cheguem a Deus. Através da oração que nós apresentamos as nossas dificuldades. A oração é o único meio que nós temos para que as nossas necessidades cheguem a Jesus Cristo. Então é importante que nós dessemos o valor ao ambiente, ou seja, à oração. Nós, como grande comissão, hoje, para fazer a obra missionária, ou a igreja missionária, não tem como avançar se essa igreja não dependesse do Espírito Santo. Essa dependência nos leva a sempre estarmos juntos. O exemplo que nós temos aqui é de Jesus Cristo que orava. Jesus Cristo orava
não é, para começar o seu ministério na terra, Jesus Cristo orava para escolher os seus 12 discípulos. Jesus Cristo orava sempre que ele tem um trabalho a fazer. Ele é o nosso exemplo maior. Nós devemos seguir Jesus Cristo. Nós devemos ser uma igreja identificada a partir de oração e comunhão, louvando o Senhor com cânticos e também ouvir a palavra. Aqui no versículo 5 nós vemos que a igreja, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. A intenção dessa comunhão é de buscar força em Deus. A intenção dessa nossa comunhão aqui, irmãos, é de buscar o poder do Espírito Santo para que possamos estar prontos na pregação de boa nova, ou seja, anúncio de palavra de Deus. O nosso objetivo é estar diante de Deus, buscando força que vem exclusivamente de Deus através do seu Espírito Santo, para que estejamos prontos a pregação de boa nova. Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 e 20, a palavra de Deus diz: ide, portanto, pregai a palavra em todas as nações. Ide, portanto, anunciai a todos os povos. Nós podemos ver aqui no livro, ou seja, no Evangelho de Mateus, Jesus, através do poder do seu Espírito Santo, depois da ressurreição, ele falou aos seus discípulos: me foi dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide às nações para anunciar a boa nova. Essa palavra, ou seja, o que nos dá a força é a autoridade de Jesus Cristo para a pregação de boa nova. E ele falou, ou seja, diz na sua palavra, não apenas pregar os nossos confortos, ou seja, lugares de confortos, mas sim pregar o Evangelho a todas as nações. E ele deu também a promessa que sempre estará conosco, não apenas hoje, mas para todo sempre. Isso deve nos motivar, isso deve nos confortar, isso deve nos dar garantia e ousadia de continuarmos nesse ministério com alegria, servindo Jesus Cristo. A presença de Jesus Cristo conosco é alívio. 3 dias depois ressuscitou, deu uma declaração de que ele tem poder no céu e também na terra. Através do seu poder, o poder que Jesus Cristo mostrou aos seus discípulos apóstolos, é o mesmo poder que continua nos a guiar hoje e amanhã. Falou que a sua presença, a presença dele estará conosco para todo sempre. Por isso nós devemos estar felizes que nesse trabalho, ou seja, nesse ministério de pregação, nós não estamos sozinhos. Que a presença de Jesus Cristo sempre seja o conforto e alívio e ao mesmo tempo alegria e bênção para nós, a motivar as nossas vidas para que possamos estar disponíveis à pregação de boa nova. Então a oração, irmãos, é extremamente importante na nossa vida como cristãos. Por isso nós devemos sempre orar. É através da oração que os nossos pedidos chegam onde nós não podemos chegar. Talvez nós estamos impedidos de sair do Brasil, mas a nossa oração chega fora do Brasil.
Por isso a igreja deve sempre cultivar o costume de se juntar e orar. Que ali cada um possa manifestar aquilo que ele sente e o irmão estará orando por ele. Essa interação, essa comunhão é que nos dá força, porque é o exemplo que Jesus Cristo sempre deu à igreja. Dependência da igreja a Jesus Cristo dá força para o Espírito Santo também fazer trabalho na nossa vida. Como nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 13, a igreja dependia do Espírito Santo. Essa dependência leva a igreja a orar, a jejuar, e nessa dependência o Espírito Santo realizava a obra de Deus através dos discípulos. E nós não somos diferentes. O Deus que eles serviam é o mesmo Deus. Jesus Cristo morreu para os nossos antepassados, também para nós e para os que ainda no futuro virão. Por isso, nós devemos depender do Espírito Santo para a obra missionária. Não podemos deixar de unir as nossas forças através de cultos, ou seja, em casa, dentro de família, devemos cultivar esse tipo, ou seja, a oração. A oração é importante, por isso a igreja deve depender, não é, do Espírito Santo orando dentro do espaço, ou seja, 4 paredes. Que Deus nos abençoe, que possamos ser uma igreja exemplar, uma igreja que adota a oração e dependência do Espírito Santo, uma igreja cheia de Espírito Santo para a obra missionária. Amém?